Oi, pessoal, boa noite. É, hoje eu resolvi, né, gravar a aulinha de vocês, porque eu não tô muito legal, e aí aproveitei que eu tava sozinha aqui e já gravei. Eu vou disponibilizar, né, essa aula no YouTube, vou mandar o link, vocês vão assistir, e depois a gente vai fazer atividade. Lembrando que semana que vem a gente vai estar, né, juntos, pessoalmente, né, presencialmente. E aí a gente, né, amarra melhor a disciplina, tá? Então, o conteúdo de hoje é falando sobre a comunicação e saúde. A comunicação do profissional, né, de saúde com os pacientes, certo? É importante, gente, a gente entender que o relacionamento profissional da saúde, né, dos profissionais de saúde e do paciente, ele é um ato ético. É por isso que a gente trata desse conteúdo aqui na nossa disciplina. Relacionamento é ato ou efeito de relacionar-se. Travar conhecimento com outrem, adquirir relações ou trato com alguém, né? Então, o relacionamento profissional de saúde com o paciente, ele é indispensável para um bom desempenho do andar, digamos assim, do desenvolvimento das atividades dentro do ambiente, né, da unidade de saúde. Então, a gente tem que entender que manter um relacionamento com comunicação, com clareza, preservando o lado profissional, ele sempre vai ser indicado para você ter, digamos assim, atitude ética, né? É importante a gente entender que existem alguns pilares desse relacionamento, porque quando a gente cita o nome relacionamento, pode parecer que é algo assim, de muita proximidade, de muita abertura, e não é nesse sentido. Inclusive, o primeiro pilar que tem descrito aí é o pilar de equidistância, que é você saber até que ponto você deve, né, interferir ou deve participar, né, da vida daquele paciente, da vida enquanto ele está na unidade de saúde, tá? Que eu tô falando, não é da vida fora. Então, é saber manter, né, essa equidistância, porque assim também ele vai ter essa distância de você. Outro pilar é o não julgamento moral, né? A gente, enquanto profissional, a gente não tá ali para julgar moralmente nada que seja feito. Por exemplo, você vai receber um paciente que sofreu tiros. Você não tem que estar julgando moralmente. Foi alvejado porque merece, porque é envolvido com isso. Não, paciente é paciente. Você não tem a função moral de julgá-lo, tá? Tem que ter também a limitação do poder de influência sobre o paciente, ou seja, você tem que saber até onde você pode influenciar, em que sentido. Faz o exame em tal laboratório, que é melhor. Chama tal médico, assim, assado. Não, né? Você tem que fazer sua parte profissional. Tem que ser compreensivo e manter a comunicação. Gente, a compreensão dentro do ambiente de saúde, ele é indispensável. Por quê? Porque o paciente ele já está ali, vulnerável, né? Às vezes ele não tem o mesmo linguajar que a gente, ele não entende os mesmos termos que a gente. Então, talvez ele fique com mesmo que a gente tenha falado algo, isso pode gerar dúvidas, né, para eles. Então, a gente tem que compreender, tem que se comunicar, explicar as coisas, né? Informar, tá acontecendo tal situação, a gente vai fazer isso e isso aqui agora, nesse momento. Isso é indispensável. A gente tem que ter atividade, né, a passividade, demonstrar, né, quais são os passos certinhos. Tem que ter direção e cooperação, tanto sua quanto do paciente, e a participação mútua, né? Quanto mais o paciente colabora, melhor é o nosso trabalho. Mas para que eles tenham essa participação mútua, a gente precisa, de alguma forma, comunicar ele, conversar com ele, falar. Porque, gente, quando você se comunica, você fala, o paciente, ele consegue confiar no seu trabalho. Então, ele consegue te ajudar também, certo? Aí tem alguns fatores que afetam, né, o relacionamento do profissional de saúde.
a falta de comunicação do profissional com o paciente, né, e o paciente com o profissional, ou a falta de qualquer uma das bases já citadas. Por exemplo, a falta de confiança, né? Isso, na verdade, vai gerar a falta de confiança. Confiança é contagioso, assim como falta de confiança. Então, se você não gera, né, comunicação, se você não age de maneira ética, de maneira cooperativa, de maneira compreensiva, né, mantém a equidistância do paciente, é lógico que isso, né, vai fazer com que a confiança ela seja afetada. Em relação, né, a algumas questões que a gente trata dentro do ambiente, né, uma delas é a dor, né? Dor é impressão desagradável ou penosa, produzida por lesão, por contusão ou por um estado anômalo, né, do organismo ou de uma parte do seu organismo, né? Gera um sofrimento moral. Tem a dor aguda, né, que é dor cruciante e pungente, que é curta e normalmente relacionada com lesões a tecidos. Então, a gente tem que se compadecer em relação à dor. Nunca falar, não tá doendo tanto, isso é frescura, não sei o quê. A gente vê isso muito, principalmente na obstetrícia. É bem triste, né? Então, a gente tem que se compadecer nesse sentido. Tem alguns fatores, gente, que minimizam a dor em idosos, como, por exemplo, a distração cognitiva, que é a distração mesmo da pessoa, né? Tem muitos hospitais que tem aquele negócio, né, com os palhaços e tal. Isso tudo é para causar essa distração. Isso funciona bastante em idosos. A visualização, né, e o relaxamento. Então, visualização no sentido de ter uma distração em relação a uma TV ou a um livro, né? E o relaxamento é fazer com que, né, o ambiente ele se torne um ambiente calmo, tranquilo, para que a dor seja minimizada, no caso dos idosos. Mas a coisa que a gente não pode esquecer nunca é que tudo gira em torno da comunicação, tá, gente? Tudo é comunicação. Infelizmente, os profissionais de saúde hoje eles sofrem de um mal que é a falta de comunicação, que gera um monte de problema. Daqui a pouco já tá lá um monte de gente falando mal do profissional, porque de repente o profissional é fechado. Chega lá, vai trocar um medicamento, né, passar um soro e tal, e não explica nada. E isso gera falta de confiança. Então, se comunicar dentro do ambiente de saúde é importantíssimo, tá? Aí a gente entra já na questão do sigilo profissional, que vocês já fizeram a atividade, né, do artigo. Sigilo ou segredo é tudo aquilo que, por sua natureza ou por um contato especial, deve ser conservado oculto, tá? Voltado para o ambiente profissional, certo? A privacidade é um princípio derivado da autonomia. Engloba a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A garantia da privacidade de uma pessoa requer a observação da confidencialidade de suas informações. Então, gente, a privacidade não é, digamos assim, fulano que se lasque, eu vou falar. Não, a privacidade é um direito, tá? Todo mundo tem o direito de ter privacidade. Cabe aos profissionais e administradores do serviço de saúde estabelecerem condições para que o paciente autônomo possa decidir quais informações quer manter sobre o seu exclusivo controle. Então, se o paciente ele não quer dizer, sei lá, que ele está com câncer, a gente tem que respeitar, tá? E quaisquer comunicar, né, os familiares, colegas ou a própria sociedade, decidindo quando, onde e em que condições quer que sejam reveladas. O ser autônomo deve ter liberdade de guardar para si mesmo fatos pessoais que não deseja serem revelados a outras pessoas. Então, gente, o paciente ele tem autonomia para escolher o que ele quer falar, o que ele não quer falar, de que forma ele quer falar. A garantia, né, da privacidade e da confidencialidade das informações do paciente é que gera nos profissionais e na administração de serviços de saúde o dever ético e legal de manter o sigilo das informações. Então, eticamente, nós temos o dever e a obrigação de manter o sigilo das informações. O segredo profissional nas atividades de assistência à saúde tem origem no pensamento hipocrático que afirmava:
As coisas que eu verei ou virei dizer no exercício da minha arte ou fora das minhas funções, no comércio dos homens, e que não deverão ser divulgadas, eu calarei, percebendo-as como segredos invioláveis. Então, gente, aconteceu lá, morreu lá, a gente não tem por que estar comentando, tá? Fora do nosso ambiente. Dentro do hospital se comenta no sentido profissional, tá? O caso dos pacientes, mas quando não, a gente não tem por que estar falando, né? É um direito inviolável, o sigilo profissional. O segredo compreende as informações que os profissionais têm acesso no exercício de suas atividades, quando transmitidas pelos pacientes ou responsáveis, obtida através da anamnese, exame físico, dos cuidados ao paciente ou proveniente das observações de outros profissionais, dos resultados de exames laboratoriais e radiológicos, né? Então, qualquer informação gerada a partir, né, de consultas, exames, tem que ser manter em segredo caso o paciente ele não queira divulgar. As informações contidas no espectro da confidencialidade são aquelas que possuem uma previsão razoável de que, se reveladas, podem causar danos ao indivíduo. Às vezes, né, vamos citar um exemplo bem superficial, supérfluo. Às vezes tem fulano que tá grávida de um homem casado. E aí essa informação, se for divulgada, vai prejudicar a paciente. Né? Então, a gente tem que manter isso em segredo, não é da nossa conta. O caráter sigiloso das informações deve ser observado nas comunicações orais ou escritas com outros profissionais, com a imprensa ou autoridades. Quando reveladas por cartas nas divulgações feitas à imprensa, boletins médicos, discussões de casos, conferências ou congresso científico, com exibição de imagens, fotografias ou radiologia, ou documento em geral, nas perícias e auditorias. Quando, gente, tem algumas situações que são divulgadas, né? É muito comum em congressos da área de saúde serem divulgados fotos, imagens, né, de alguns casos específicos. As informações, elas são divulgadas, mas são confidenciais. Em que sentido? Não diz quem é a pessoa, de onde é a pessoa, de qual hospital, qual é a origem, qual é a cidade. Não, só tá falando ali sobre o caso profissional em si, tá? Aí, gente, a gente já começa a falar um pouquinho sobre a equipe multiprofissional. Aí, essa parte da equipe multiprofissional, eu vou deixar pra gente conversar de hoje a 8 na nossa aula presencial. Porque aí a gente já fala sobre a equipe multiprofissional e aí eu já venho com a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo.